Isso. Estão me ouvindo, irmãs? Estão? Boa noite. Um privilégio poder estar perto de vocês. A gente nunca ia imaginar que nessa pandemia, numa época tão difícil, de tanto caos, de tanta tristeza, de tanta dor, Deus iria permitir que de uma forma assim tão preciosa a gente pudesse estar juntas, distantes, mas juntas. Isso é maravilhoso, irmãs de tantos lugares, né? A gente sente o olhar no olhar dos irmãs, como irmãs em Cristo, como é gostoso isso. Muito obrigada por esse privilégio, muito obrigada pelas orações. Estou tendo o privilégio e a honra de poder estar compartilhando com vocês alguma coisa sobre o material de aconselhamento bíblico. Não é nada novo, eu não estou trazendo nada novo, muito pelo contrário, eu estou relembrando algo que a palavra de Deus já deixou para que a gente fizesse. Então, não é nenhuma novidade, mas é um relembrar de uma ordem de Deus para que a gente fosse e aconselhasse e ajudasse umas às outras. Então, quem quiser, esse material está disponível. Algumas irmãs já xerocaram, outras querem usar no próprio celular, não tem problema. Esse material nós estamos disponibilizando gratuitamente, chama Vida em Vidas, tá? Você vai pedir para a irmã Elisângela, ela vai mandar para você. Vocês têm uma responsabilidade pegando esse material, de não deixá-lo parado com vocês, mofando na gaveta. Então, Deus trouxe vocês aqui hoje à noite com um propósito. Eu não estou preocupada muito em números, em quantas nós estamos. Isso não é o mais importante. O mais importante é que Deus trouxe você. Deus trouxe você aqui para ouvir sobre isso, e Ele tem propósitos, e Ele tem planos. Então, talvez você esteja como eu, a gente olha assim, mas Deus, né? Por que eu, né? Porque eu não tenho nada de bom em mim, a gente fica olhando para a nossa vida e vai vendo tantas coisas que Deus ainda está trabalhando, né? E é com vasos frágeis que Deus faz a obra, para que a gente possa depender do Deus grande que Ele é. E esse material chama-se Vida em Vidas, ele tem como base a suficiência da palavra de Deus, e se você não pegou a aula passada, você pede também para a irmã Elisângela que ela libera para você o vídeo da aula passada. Nós vamos estar fazendo hoje o módulo 1. Tá? Esse conteúdo desse material, nós fizemos uma parte introdutória, nós vamos relembrar alguma coisa hoje, mas são 4 módulos, e o primeiro módulo, ele vai justamente nos ajudar hoje a entender o que é ser uma amiga conselheira. Nós lembramos de Tito 2, onde uma irmã tem um processo de mutualidade, né? onde uma irmã mais madura, uma irmã mais velha, não no sentido de que velha somente de idade, mas uma irmã mais amadurecida na fé, ela ajuda uma outra irmã a amar o seu marido, a serem boas donas de casa, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Esse é o objetivo, essa mutualidade do corpo com base na suficiência da palavra. Então, o curso ele tem 4 módulos. Então, a sua tarefa é ler o módulo antes, porque no final nós vamos compartilhar um pouquinho. Nós vamos ter alguns minutos de compartilhar, e eu quero que, se você quiser meu contato, conversa comigo depois, manda pelo WhatsApp, que é mais fácil, que aí eu vejo na hora que eu não estiver trabalhando, mas com muita alegria eu quero saber o que você está entendendo e o que você não entendeu. E isso vai ser uma grande ajuda para que eu também possa estar verificando se eu estou conseguindo transmitir para vocês ou não. A alegria de trazer para vocês esse material é tão grande que eu peço que Deus não permita que a minha limitação atrapalhe isso. E nós vamos, então, trabalhar 4 módulos, o que é ser uma amiga conselheira hoje. Nós vamos trabalhar um pouquinho no final sobre uma ajuda para pessoas que estão lidando com a ira e com os conflitos que acontecem na vida. O segundo módulo, o que eu vou aconselhar
nós vamos estar trabalhando qual que é o conteúdo desse aconselhamento, nós vamos trabalhar um pouquinho como ajudar pessoas que lutam com ansiedade, com ataques de pânico e medo. O terceiro módulo vai falar o que eu vou fazer como amiga conselheira, o que eu vou, qual é a dinâmica dessa ajuda, como ela acontece, e nós vamos estar ajudando também um pouco as pessoas que estão lutando com problemas na área sexual e que foram abusadas sexualmente. E o último módulo, ele vai perguntar se eu sou a pessoa certa para ser uma amiga conselheira, porque às vezes a gente fala assim, nossa, será que é isso que Deus quer de mim, né? Será que eu tenho como ajudar nessa área? Então ele nós vamos estar tentando abranger também um pouquinho sobre sofrimento, depressão e luto. Então a gente vai fazer uma parte teórica e vai tentar já fazer uma aplicação em todos os nossos encontros, né? Então, a gente começou, eu vou dar uma pincelada para quem não veio na outra aula, bem rapidamente, nós começamos tentando trazer, primeiro, uma ordem bíblica para o aconselhamento, né? Colossenses 3, versículo 16, a gente, inclusive, já citou ele, mas nós vamos ler agora ele na íntegra. A Bíblia fala assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quer dizer, que tem que habitar primeiro em mim a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, a gente vê que o aconselhamento bíblico, ele é uma ordem de Deus. Para quem? Para aqueles que têm a palavra de Deus no nosso coração. Nós lembramos também que a pessoa fala assim, eu comecei a aconselhar uma pessoa que ela é descrente. Não, então você não está fazendo aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, ele começa com aqueles que já são salvos. Então, um pré-aconselhamento seria o evangelismo. Então, primeiro a gente vai evangelizar, falar do amor de Deus, mostrar o caminho da salvação, e depois nós vamos trabalhar o aconselhamento. Por quê? Nós falamos sobre a definição de aconselhamento bíblico, né? Então, nós falamos que pessoas quebrantadas ajudam outras pessoas a achar cura através do poder do Evangelho e do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que elas aplicam os mesmos princípios bíblicos em suas vidas. Então, é um processo mútuo de ajuda que é através do poder do Evangelho e do poder do Espírito Santo. Então, uma pessoa que ainda não tem a Cristo, que ela não é salva, ela está recebendo primeiro um evangelismo. E isso é necessário. Jerry Bridges sempre fala que a gente tem que pregar o evangelho para nós todos os dias. E é muito importante isso. A gente lembrar de onde a gente veio, né? Quem eu era antes de Cristo. Justificada fui, né? Como eu estou hoje no processo de santificação para ser mais parecida com Cristo, e para onde eu estou indo? Para a morada celeste, né? Onde não vai haver mais Covid, onde não vai haver problemas. Mas é muito importante que eu tenha muito claro isso na minha mente, porque uma pessoa que aconselha, ela não está aconselhando porque ela é melhor, mas ela está aconselhando porque também precisa da mesma cura que ela está levando, que também desfruta já da mesma cura que ela está levando. Então, um conselheiro é alguém quebrantado, um conselheiro é alguém humilde, é alguém submisso à palavra de Deus, né? E isso é muito importante, que a gente sempre lembre. Então, o que a gente vai estar trabalhando? Que aconselhamento bíblico, ele envolve relacionamentos, tá? Ele envolve relacionamentos. Nós vamos estar lembrando de 3 palavrinhas aí: conhecer, crescer e compartilhar. Conhecer o quê? Cada vez mais a palavra de Deus. Eu tenho que saber da palavra de Deus para poder usar a palavra de Deus da forma correta, para poder estar vivendo essa palavra de Deus na minha vida, sabendo que a Bíblia ela é relevante, que ela é atual, sabendo que a Bíblia é suficiente para a minha transformação, para a minha vida, sabendo que os ensinamentos que eu preciso estão aqui.
Deus já deixou para mim. Então, eu preciso ter convicção que esses princípios bíblicos estão sendo usados primeiro na minha vida, e eu tenho que conhecer, buscar conhecer mais a Cristo. E é preciso também que eu entenda que nesses Cs, né, os 3 Cs, né, conhecer, crescer e compartilhar, eu preciso estar sabendo por que Deus me permitiu estar aqui, viva ainda. Eu conheci a Cristo, eu fui salva, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu fui salva para servir, para viver aqui, e nesse processo da minha vida, estar cada dia buscando ser mais parecida com Cristo, para que Cristo seja exaltado, para que Ele seja glorificado, para que Ele cresça e não eu. Então, esse processo de crescimento, cada dia mais parecida com Cristo, é o processo onde a gente vai aplicar o Evangelho primeiro à nossa vida, né? É saber usar a palavra de Deus para trazer solução para os problemas da nossa vida no dia a dia, é aplicar os princípios bíblicos na nossa vida, é tornar-se um modelo de mulher, não de mulher perfeita, mas de mulher que busca olhar sempre para aquele que é perfeito, que é Cristo Jesus. E precisamos, para isso, também sermos humildes, sermos ensináveis, sabemos que Deus está também quebrando coisas no nosso coração, nos lapidando, tirando cada vez mais da velha natureza, né? Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida, né, que a gente vive hoje, a gente vive para Cristo e não para nós mesmos. E esse terceiro C, que é o porquê desse estudo, é importante para que a gente possa compartilhar a verdade bíblica com outras mulheres. Deus nos colocou perto de pessoas. O relacionamento é a chave para o evangelismo. A gente vai estar envolvida com pessoas, a gente vai estar, assim, vendo formas de puxar conversa, de ter assunto, lógico, com toda segurança, nós estamos numa época de pandemia, mas mesmo assim, a gente nunca viu, olha, gente, quantas pessoas têm não sei quantos amigos e estão totalmente solitárias. Nós estamos numa época que a gente tem não sei quantos mil amigos em Facebook, em Insta, em outros aplicativos, e nunca vimos pessoas tão sós, tão amargas, tão tristes, né? E aí esse compartilhar, nós temos a palavra de Deus, foi trazida para nós com tanto sacrifício, né? Foi trazida para nós, custou a vida de tantos mártires, custou a vida do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, a palavra dele hoje é viva nas nossas mãos, porque nós não adoramos um Deus que ficou morto, nós não adoramos um Deus que ficou ali inerte e não pôde se salvar, nós adoramos um Deus que está vivo e que hoje deixou uma carta para os seus filhos, que é a palavra de Deus. E Deus nos criou assim, cada uma de uma forma. Nós somos muito diferentes, cada uma de nós tem uma habilidade, tem uma forma de ser, e Deus pode usar a diferença que nós temos entre nós para ser luz e sal para aqueles que não têm a Cristo. E a Bíblia nos deu vários princípios para nos ajudar e nos guiar no cumprimento dessa tarefa de levar o amor de Cristo. Então, esse material tem esse propósito, né, de nos ajudar a sermos mais parecidas com Cristo. Enquanto ele usa a palavra dele para nos apontar o evangelho, ele também nos salva, ele também nos transforma e nos ajuda a dirigir a nossa vida no meio das circunstâncias que nós estamos. Irmãs, uma das coisas que mais tem abalado hoje alguns cristãos, principalmente de igrejas que não estão firmes na palavra, igrejas neotestamentárias, igrejas que estão fora daquilo que Deus quer, tem sido o evangelho da prosperidade. Onde, não, o crente não passa dificuldade, você é mais que vitorioso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso não é bíblico que nós não passaríamos por dificuldades. Isso não é bíblico que nós não passaríamos por problemas com Covid. Não é bíblico que nós não passaríamos por necessidade. Hoje nós temos tantas lutas passando, mas nós podemos ter certeza que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus, ele é maior do que as circunstâncias. As circunstâncias influenciam, mas as circunstâncias não determinam, porque o poder do nosso Deus é maior
do que qualquer circunstância. Então, essa apostila tem esse objetivo: orientar a mim e a você a ser uma amiga conselheira. Esse é o termo que nós vamos usar. Uma amiga conselheira mais preparada em servir a Deus e as mulheres que estão ao seu redor. Então, o que é essa palavra amiga conselheira, né? Esse chamado de amiga conselheira? Quem que estiver acompanhando na apostila, nós estamos na página 6, tá bom? Então, o que seria isso? Seria atuar como amiga conselheira, praticar esse ministério em que irmãs em Cristo, capacitadas pelo Espírito Santo, com base na sua palavra, ministram umas às outras, fortalecendo, encorajando, ensinando, admoestando, para que tanto ela quanto eu e você sejamos progressivamente mais parecidas com Cristo, crescendo no amor e na comunhão de Deus, com Deus e com o próximo. Então, é interessante a gente trabalhar essa transformação progressiva. Se você tem a sua Bíblia, abra em Romanos 8, versículo 28 e 29. Se você tem a apostila, já está escrito aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão o conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o alvo. Essa santificação progressiva, sermos cada dia mais parecidas com Cristo. E essa mudança, ela é gradual, essa mudança, ela toma tempo, essa mudança é operada pelo Espírito Santo que habita em nós. Vamos pensar, né, no avião de duas asas, a ação do Espírito Santo e também o meu desejo de lutar contra o meu pecado, contra aquilo que a velha Lilian quer. E nesse processo de crescimento, a gente vai enfrentar muitas situações. A gente vai enfrentar situações extremamente difíceis. Talvez eu gostaria que você pensasse numa situação difícil que você está vivendo agora. Pense numa situação difícil que você está vivendo agora. Essa situação difícil não saiu do controle de Deus. Essa situação difícil pode ser usada por Deus para transformar a minha vida e a sua vida em alguém mais parecida com Cristo. Talvez, se estivéssemos numa situação extremamente tranquila e favorável, estivéssemos nos apoiando em nós mesmas ou distantes do Senhor. Deus pode usar todas as coisas para a sua glória, inclusive situações e circunstâncias difíceis que a gente não gostaria, que a gente não quer. E nesse processo, Deus vai nos transformando cada vez mais parecidas com Ele. Nós temos aí também mais duas leituras. 2 Coríntios 3:18 nos diz: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Mais parecidas com Cristo. Esse é o sentido da palavra cristãos, pequenos cristos. E o que o inimigo de Deus vem a fazer é justamente o contrário disso. Ele quer destruir, ele quer desfigurar as imagens que estão refletindo a Cristo. Por isso, a ação do inimigo de Deus tão pesada e tão forte é sobre aqueles que querem estar mais parecidos com Jesus. Mas Satanás, nós sabemos que a sua ação é limitada, mesmo a sua ação, a soberania de Deus ainda controla todas as coisas, inclusive o inimigo. Não existe uma luta do bem contra o mal, Jesus já é vitorioso. Isso que nós temos que lembrar, nós não podemos nunca nos esquecer. Jesus já venceu, mas ainda estamos aqui nessa terra, passando por lutas, né? Então, primeira coisa que a gente lembrou, a transformação, ela é progressiva, ela é um processo de Deus na nossa vida e na vida da pessoa com a qual nós vamos ajudar.
Outra coisa que nós temos que lembrar sobre essa transformação, a imagem de Cristo, que ela é garantida. Deus é quem opera e garante que essa transformação vai acontecer. E isso vai exigir, sim, uma disposição. Isso vai exigir, sim, um esforço pessoal da nossa parte. Paulo fala isso várias vezes. Filipenses 1:6, ele diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em mim, em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Que bendita esperança isso! Que bendita certeza essa, que o nosso Deus, ele começou a boa obra em nós e ele vai completar. Também nós vemos a leitura de Filipenses 2, o 12 ao 13, que a Bíblia diz assim: assim, meus amados, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Essa é a nossa esperança maravilhosa. E essa transformação, é o último aspecto que nós vamos ver dela hoje, ela acontece de dentro para fora. Essa mudança, ela vai acontecer na nossa vida, ela não vai ser só exterior, embora também as pessoas possam ver exteriormente aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. E isso é muito importante, que as pessoas ao nosso redor reconheçam que somos diferentes. Ou como é gostoso a gente ver as pessoas, né, naquele primeiro amor por Jesus, né? Quando entrega a vida para Jesus e a gente vê aquela mudança maravilhosa, aquele que bebia não bebe mais, aquele que furtava não furta mais, né? Como é maravilhoso a gente ver, vivenciar, principalmente vivenciar as transformações que Deus faz, mas é importante que a gente saiba também que Deus é que está fazendo essa mudança e essa mudança começa dentro de nós. Deus vai trabalhar as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas motivações. E essa mudança de dentro para fora, para a honra e glória dele, vai ser visível às pessoas. Aquela antiga maneira de viver, quem eu era, né? Conta-se que Augustinho, quando ele se converteu, ele estava passando por uma rua e ele havia sido uma pessoa extremamente devassa, Augustinho de Hipona, e ouviu uma das mulheres falando assim, Augustinho, Augustinho, e ele foi andando rápido, ele já era convertido, ele já havia nascido de novo, ele não queria mais aquela vida devassa com mulheres promíscuas que ele tinha, né? Ele continuava olhando, olhando em frente, e ele falou assim, e ele foi em frente, não falou nada, e a mulher falou, eu sou aquela. E ele continuou andando a passos largos, falou, mas eu não sou mais aquele. Maravilha a gente imaginar, né? Quem eu era, não sou mais, né? Quem eu sou hoje em Cristo, nova criatura, é o que Cristo quer para a gente, né? Que a gente deixe a antiga maneira de viver, lá de Efésios 4:22 a 24, né? O despojar, o renovar e o revestir que Cristo faz na nossa vida quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Então, essa vontade de Deus passa a ser aquilo que nós vamos almejar. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aquela vontade de agradar a Deus, mesmo quando ninguém estiver vendo. Aquela vontade de agradar a Deus, mesmo quando não houver aplausos para aquilo que eu fiz. Mas porque honra e agrada ao meu Deus. Essa transformação, então, ela acontece assim. E quais são as características desse ministério de amiga conselheira? É um ministério cristocêntrico, se a gente pudesse dizer uma palavra assim, né? Ela é centrada em Cristo. A amiga conselheira, ela vai ajudar a outra amiga, né? Vamos relembrar esse processo lá em Tito 2:2. A gente vai relembrar esse processo de Cristo, de mudança, de transformação, de ajuda mútua, onde uma mulher vai ajudar a outra. Tito 2:3 ao 5, semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar
o que é bom. Assim, poderão ensinar as mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casas e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, é um ministério que é centrado em Cristo e não na nossa performance. Deus vai usar relacionamentos. Sim, Deus vai usar relacionamentos, mas esses relacionamentos têm um alvo. O alvo não é mostrar como você sabe usar a Bíblia, como você é uma ótima conselheira, ou centrar os conselhos naquilo que você acha que deve ser feito. A sua pessoa tem que sair de cena e tem que entrar em cena aquilo que Deus quer, aquilo que a palavra de Deus dita, aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida e para a vida da minha aconselhada. Então, é um ministério que a gente oferece centrado na pessoa e na obra de Cristo. E vai requerer, sim, uma dedicação pessoal, um esforço, mas não é o meu esforço que vai produzir os frutos. Vai exigir meu esforço, mas é na força do Senhor. Não é a minha performance que vai determinar se eu vou ser uma boa conselheira ou uma boa aconselhada, mas é o quanto eu dependo da capacitação de Deus. E Paulo experimentou muito isso no seu ministério, né? E é um ministério com base na palavra de Deus. A ajuda da amiga, que a amiga conselheira ela vai oferecer, ela está baseada na palavra de Deus. Por isso que não é nada novo. Ela é aplicada, quando a palavra de Deus é aplicada com sabedoria, em cada aspecto da nossa vida, sem usar a Bíblia como pensando versículos bíblicos para usar como mãe das heresias. Muitas vezes as pessoas usam a palavra de Deus de forma errada e acabam fazendo da Bíblia uma colcha de retalhos e tirando o versículo do seu contexto e virando pretextos. E não é assim que Deus quer que use a palavra dele, né? Nós temos que saber usar um versículo bíblico no seu contexto, como ele foi escrito, o que ele quer dizer, né? Nós temos que entender esse histórico para usar realmente a Bíblia da forma certa. E essa amiga conselheira, ela vai ensinar, ela vai encorajar a pessoa a viver e ela vai trazer esperança. Irmãs, nós vivemos num mundo sem esperança, desesperançado. As pessoas que tinham sua esperança no seu salário, no seu bom plano médico, né? Não, nada contra isso, irmãs, por favor. Mas aonde foi todas essas seguranças? Com essa pandemia, nós vimos quão frágeis elas eram. Ou no seu salário, no seu serviço, nós vimos quão frágil tudo isso mostrou. E nós podemos mostrar esperança verdadeira na palavra de Deus, num Deus que não dormita, nem dorme, num Deus que não perdeu o controle das coisas, num Deus que não deu corda no relógio e largou aqui, né? Não, num Deus que tem planos, que tem propósitos, que trabalha, que nos encoraja, que nos dá esperança em meio às lutas da vida. E esse ministério também, ele está inserido nessa mutualidade cristã. Ele vai acontecer onde? No contexto da igreja local, submisso aos nossos líderes. Por isso que é muito importante que os nossos líderes conheçam esse material, conheçam o que nós estamos, o que quer dizer aconselhamento bíblico, que eles saibam o que é. Por quê? Porque nenhum ministério a gente vai chegando, batendo no peito, eu quero fazer, e agora Deus me disse, e vocês fiquem quietos que eu vou fazer o serviço. Isso daí não é bíblico. Nós temos que ser submissos às nossas autoridades, mesmo as eclesiásticas dentro da nossa igreja, mostrando para eles que tem um propósito, existe um trabalho para ser feito entre mulheres, tá, irmãs? Eu quero ser muito transparente com vocês, e por isso que é vida em vidas com mulheres. Eu acredito muito nessa importância de mulheres ajudarem mulheres. Sim, há muitos momentos onde nós vamos ter os nossos presbíteros, né, os nossos líderes aconselhando, mas como é difícil quando um líder ele não tem uma esposa presente, ele está aconselhando uma outra mulher, muitas vezes sozinho, muito tempo, né, num lugar, numa sala, às vezes muito fechada. Então, nós não temos que tomar cuidado também
com a aparência do mal, e não deixar brechas, porque é muito importante também que nossos líderes possam ter mulheres capacitadas para ajudá-los nesse ministério, em braço nesse ministério, porque tem muita coisa que nós, como mulheres, vamos entender, talvez com mais propriedade, o que uma outra mulher está querendo dizer. Né, irmãs? Então, às vezes o nosso acovardamento, o nosso comodismo pode expor também nossos líderes a situações extremamente difíceis. E, irmãs, muito cuidado, eu não estou falando que com isso nós estamos tirando a função dos nossos líderes de aconselhar. Preste atenção. Não vão dizer que eu estou dizendo isso, hein? Eu estou dizendo que existe um ministério de mulheres para ajudarem mulheres, que pode ter um lugar também dentro do corpo de Cristo, submissa à autoridade dos nossos líderes, mas que ele também pode acontecer ali com uma vizinha, né? Com uma mulher que a gente está ali, oferece um prato uma sopa, uma senhora, que você faz uma amizade, e ali ela começa a contar os problemas para você, e ali de uma amizade você tem a oportunidade de evangelizá-la, e depois você tem uma oportunidade de ajudá-la com a palavra de Deus. Então, um ministério que ele tem várias aplicações, mas nós estamos pensando também nessa liderança de uma igreja local, submisso aos nossos irmãos, a essa equipe de presbíteros, seja pastor, que a igreja sua tenha, onde mulheres ajudam mulheres, a encorajando, ensinando, admoestando, nessa mutualidade do corpo de Cristo, e onde uma irmã investe na vida da outra irmã com o objetivo de levá-la a serem mais parecida, não com ela. A conselheira não quer pessoas que se pareçam com ela quer pessoas que se pareçam com Cristo. E isso é um grande perigo também no aconselhamento, quando pessoas fazem com que outras pessoas dependam dela. E o nosso eu, né? Se eu não vou, ela não vai. Então, você não fez aconselhamento bíblico. Se você não mostrou Cristo, você mostrou apenas você mostrou uma pessoa falha. Porque nós somos falhas, irmãs. A vida das nossas aconselhadas, sim, é importante o nosso testemunho, mas nós não vamos mostrar que as pessoas sejam parecidas conosco, mas com Cristo. Tem um espaço aí bem legal na página 9 para você colocar o que você entendeu até agora. Tá? Se você quiser colocar o que você entendeu até agora, tirar um print aí e me mandar, eu gostaria muito de ver o que você está entendendo até agora. E é interessante que nós vamos aprender mais ainda quando nós vamos pensar que esse contexto de evangelismo e discipulado que nós já comentamos na semana passada, e que nós temos aí o desenho de um rio, lembra que eu falei? Então, ali pessoas estão na igreja, recebendo os ensinos bíblicos dos nossos presbíteros, dos nossos líderes, sendo ensinadas, navegando aí nesse rio de discipulado, e aí, de repente, a gente percebe que uma pessoa está ali, não veio, está com algum problema. Mulher percebe muito isso, né? Um olho choroso, uma pessoa que está mais abatida, uma pessoa que está mais introspectiva, e talvez você possa conhecer uma outra mulher na igreja, ver, e chama aí, ó, tá vendo uma lagoinha aí? Tem um botezinho aí? Isso que o aconselhamento bíblico faz, ele chama para perto, é relacionamento em vidas, é vida na vida, você vai ajudá-la, fortalecê-la em Cristo e trazê-la de volta para que ela continue daí no rio, ali de discipulado, sendo abençoada pela igreja. Então, não é um fim em si próprio, não visa ficar o resto da vida em aconselhamento, visa trabalhar o que aquela pessoa está passando, a luta que ela está passando na vida dela naquele momento, fortalecê-la em Cristo, ensiná-la como trabalhar esse problema com Jesus, fortalecê-la e trazê-la de volta para continuar ali no rio de discipulado, sendo trabalhada pelos líderes da igreja. Então, se a gente fosse pensar, aconselhamento, ele é um ministério particular da palavra de Deus. Como se a gente chamasse e ajudasse particularmente aquela pessoa, né? Então, a gente viu aí na nossa apostila 5 desafios para a gente. Procure identificar um pequeno grupo de pessoas que acompanhem a sua vida, a sua caminhada cristã.
ore por você, que exorte você a praticar a palavra de Deus, que aconselhe, que incentive você a servir outras mulheres. Nós temos aqui no grupo muitas irmãs que podem fazer isso com muita alegria para você, com certeza. Se você olhar aí você olhar aí, você vai ver quantas mulheres em Cristo aí poderiam te ajudar nesse processo de serem mais parecidas com Jesus. Procure se aproximar de uma irmã em Cristo mais madura, talvez no culto ou numa reunião, procure conhecê-la, esteja mais perto dela, esteja disponível para orar com ela, para conversar com ela, para saber o que está acontecendo, né? O que ela está passando. Procure identifique pessoas que estão em sofrimento. Irmãs, talvez o lugar mais triste para a gente estar e não receber ajuda é no meio de uma igreja. Quando a pessoa vem e ela não encontra liberdade de poder falar as suas dificuldades, onde ela não encontra um ouvido atento às lutas que ela está passando, aí fora ela vai encontrar. Aí fora, inclusive, as pessoas vão cobrar para ouvi-la. E como é importante quando nós, como corpo de Cristo, nós podemos oferecer gratuitamente, né, aquilo que a gente recebeu de graça também em Cristo, que é a palavra de Deus, para parar para ouvir como você está, como está seu coração. Percebi você diferente hoje, é impressão minha? Pelo que eu posso orar? Perguntas que permitam resposta. E quando você perguntar, pare para ouvir. Eu tenho muita dificuldade com isso. Irmãs, trazendo esse estudo para vocês, vocês vão perceber muito claramente as minhas limitações. E eu tenho muita dificuldade em ouvir. E Deus tem trabalhado muito meu coração com isso. A gente às vezes não gosta do silêncio, né? A gente pergunta, a pessoa demora para falar, a gente fica, né? Já cri, 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 né? A gente quer meio que preencher o silêncio. Pare, ouça, olhe nos olhos dessa pessoa. Veja expressões, veja o que ela está passando, né? Cultive relacionamentos, estabeleça conversas intencionais. Como é importante se a gente tivesse uma pessoa para perguntar para a gente como que você está com Deus, como está a sua vida devocional. Irmãs, nós muitas vezes temos deixado o básico, que é ler a palavra de Deus diariamente, orar diariamente. Nós não podemos querer ajudar outras se também não temos procurado viver isso na nossa vida, buscar ter uma vida devocional. Todos os dias, um pouquinho do nosso tempo, mas com Cristo, ouvindo Ele falar conosco através da Bíblia, falando com Ele através da oração. Como isso é importante. Como é importante se a gente pudesse ter no meio do corpo de Cristo, sem mimimi, sabe? Sem mimimi. Pessoas que viessem para a gente e falassem como você está com Deus. Você está tendo seu tempo devocional com o Senhor? Ore pelas mulheres nas quais você está investindo. Identifique mulheres que precisam de ajuda. Ore para que Deus te ajude a conhecê-la. Muitas vezes mandando uma oração por o áudio que seja, né? Lembre que essa mudança de Cristo, se essa pessoa já é salva, essa mudança é um processo. E persevere em transmitir a palavra de Deus para essa pessoa. Apoie essa pessoa, mas esteja ciente de que é Deus quem está operando e você é só um instrumento nas mãos de Deus. Nós não chamamos Espírita Santa. Quem vai fazer a mudança na nossa vida e na vida do nosso aconselhado, da nossa aconselhada, é Deus. Você tem aí alguns recursos para você continuar a aprender. Se você clicar aí nesses ícones da página 11, vai levar vocês para muitos lugares extremamente bons e bíblicos que respondem essas perguntas. Então, tem aqui 4 palavras que ajudam a definir o que é aconselhamento bíblico, quando o aconselhamento bíblico não é possível,
Qual terapia devo buscar? Trabalhando um pouco sobre as terapias seculares que a gente vê por aí, né? Nós estamos sempre vendo o mundo através da Bíblia, né? Nós vamos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia fala, depois nós olhamos para o mundo, e não o contrário, né? Quando a gente usa as lentes do mundo para olhar a Bíblia, sempre vai ficar errado a situação, né? E como que é o dia a dia da amiga conselheira, né? E aí a gente tem uma história. Se você leu aí na página 12, vai contar sobre uma pessoa que ela estava passando muita dificuldade no seu casamento. Vida na vida, gente. Vida na vida. Às vezes a gente olha, todo mundo não passa problema, e às vezes a pessoa vem para a igreja com tantas lutas, e às vezes nós estamos passando por lutas e por problemas. E não é porque passamos por lutas e por problemas que não somos salvas. Então aí há uma história de uma vida, há um estudo de caso de uma moça chamada Paula, e conta o que aconteceu aí na vida dela, né? E faz uma pergunta. E ela, como se essa pergunta fosse feita para você. Tem esperança? Né? Se alguém viesse falando para você que nem. Porque qual o conselho que essas mulheres vão encontrar por aí? Ah, você não encontrou o amor? Vai buscar ser feliz. Isso é bíblico? Faça o que seu coração mandar. Isso é bíblico? Não! A Bíblia fala o quê? O nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele não pode ser o termômetro para as nossas decisões, mas sim querer obedecer a Cristo. E essas duas mulheres aí vão trazer histórias de luta com ira, de luta para controlar aquele nervoso que vem, aquela vontade de explodir, né? Que você pode falar, mas eu sou assim porque eu nasci assim, né? Gabriela, não está na Bíblia, Gabriela, não. Na Bíblia está um Deus que transforma, que não deixa mais a gente do jeito que a gente era. Se a gente era assim, em Cristo, nós podemos ser novas criaturas. Não é porque você era, eu sou mesmo assim, como que é? Meu signo é isso, eu sou italiana, eu sou assim mesmo, porque eu estou na TPM, então sai chutando o pau da barraca. Não, a circunstância influencia, mas não determina, porque o poder para a mudança está em nosso Deus, que é Cristo Jesus. Então, aí vem como ajudar uma pessoa irada, né? Então ela vai falar que a ira, geralmente as pessoas falam na ira como uma emoção, né? E a gente começa a se preocupar quando a gente não faz o que ela quer. Então as pessoas vão falar, não segura, retém, você deu vontade, fala mesmo. Porque você é espontânea, porque você, né, não vai ficar segurando. E a Bíblia vai falar que a ira, ela é uma emoções são um tempero da vida, né? É muito importante. Deus nos fez com emoções. E algumas emoções o próprio Deus mostra ter, como a ira. Deus é um Deus que se ira, mas se ira contra o pecado. Então, como eu devo lidar com a minha ira? Como eu posso trabalhar com isso quando a ira tem tomado conta de mim? Né? Quando eu estou já respondendo sem pensar, quando eu estou vivendo gritando, quando eu estou falando de forma irascível com as pessoas que estão na minha volta. Então, aí tem sempre um alvo. O alvo é trabalhar a situação, que às vezes não vai mudar. O alvo não é só trabalhar o que está acontecendo, mas o alvo é trabalhar o meu coração. Para trabalhar isso, abra sua Bíblia em Lucas. Eu vou fazer uma ilustração para trabalhar sobre a ira nesses minutinhos que me sobram, tá? Porque eu quero trabalhar com você esse princípio. Lucas, capítulo 6, nós vamos ler, e eu vou trabalhar um pouquinho com ele para a gente trabalhar um pouquinho aí sobre a ira. Nós não vamos conseguir terminar sobre como ajudar uma pessoa irada, mas nós vamos começar com os princípios hoje.
Nenhuma árvore, estou lendo do 43 ao 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando a Bíblia fala de coração, né, o que a Bíblia está querendo dizer sobre coração? A Bíblia está querendo dizer que envolve vários sentidos. Envolve a nossa mente, né? Envolve as nossas afeições, envolve as nossas vontades. Tanto que a gente fala, entregue o seu coração para Jesus. Né? Não é o coração pulsante, mas é aquilo que eu sou, né? Aquilo que tem dentro de mim. Um retrato bíblico do coração envolve tudo isso, envolve a minha mente, as minhas afeições, as minhas vontades. Né? E a Bíblia fala que o coração ele é comparado a águas, olha, a águas profundas, as raízes de uma árvore. A Bíblia também é comparada a tesouros que eu posso guardar no meu coração. Olha que interessante. Então, quando eu estou falando de coração, eu estou dizendo daquilo que está dentro realmente de mim, né? Das minhas vontades, das minhas decisões. Vamos pensar, então, que nós temos aí duas árvores, né? Nessa leitura que nós fizemos. Uma árvore que dá frutos maus, porque ela tira frutos maus do bom tesouro que está do mau tesouro que está no seu coração. E outra árvore, uma árvore que dá frutos bons, e ela fala que esse coração, ele tem frutos bons porque a boca fala do que o coração está cheio. Ela usa aquilo que tem no tesouro do seu coração. Ela usa essa palavra. Então eu fiz uma ilustração aqui para ajudar a gente a pensar sobre isso. Como não tem espaço, eu fiz em uma árvore que quero tentar ilustrar duas. Então, vamos dizer que aqui fosse uma árvore ruim, né? Produzindo frutos maus, e aqui fosse uma árvore boa. E essas frutas, vamos lá? Olha lá. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, olha só que interessante. A gente viu que essa árvore ela tem raízes. Vamos dizer que aqui essas raízes fosse o coração, né? E essas raízes, se elas estiverem produzindo frutos maus, é porque eu tenho raízes más no meu coração. E eu vou estar produzindo frutos bons se eu estou nutrindo no meu coração raízes boas. Então, como que a gente vai pensar nesse coração, né? O coração é o centro do controle da nossa vida, como nós vimos aqui, né? O coração, ele é algo extremamente que necessita muito do poder de Deus, né? É como se a gente trabalhasse o coração em 3 níveis. Nós temos no coração o desejo por Deus, mas nós temos também os desejos morais, nós temos os nossos desejos naturais, que muitas vezes vão totalmente contra aquilo que Deus quer na nossa vida, não é verdade? E olha só o que a Bíblia fala sobre as características do nosso coração. O nosso coração é enganoso. O nosso coração pode ser dividido quando ele está lutando contra aquele que está querendo controlar o nosso coração. E o nosso coração é possível de ser endurecido. Irmãs, aqui eu não estou falando de salvação. Eu estou falando daquilo que nós estamos nutrindo no nosso coração. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós podemos estar realmente adorando outra pessoa, outras coisas a não ser e não necessariamente o nosso Deus. E isso acaba produzindo frutos maus. No caso da gente imaginar uma ira, que seria
uma irritação, né? O fruto mal. O que a gente teria? Vamos pensar que aqui uma circunstância seria um solzinho brilhando aqui, né? Então, vamos dizer aqui, no caso aqui da Paula, né? Ela viu que ela tem tido briga com o marido, né? Ela falou que até as coisas banais ela está brigando, até sobre o jantar, e que ela se ira, ela descontrola, ela está pensando em divórcio, e ela pergunta se tem esperança. Então, as circunstâncias são as dificuldades que ela está tendo no casamento dela. As circunstâncias podem não necessariamente mudar. Pode ser que a gente vai passar lutas na nossa vida, no nosso relacionamento conjugal, por muitos anos. Só que como eu estou reagindo a essa circunstância, vai mostrar o que eu estou nutrindo no meu coração. Ou eu estou no coração que está crendo em Cristo e adorando a Cristo e a sua obra no trono da minha vida, ou está na minha vida sentada apenas eu, a velha Lilian, querendo controlar, querendo resolver, nervosinha porque as coisas não aconteceram do jeito que ela quis. Então, não é do jeito que eu quero, não é assim que eu sonhei, não é assim que eu imaginei. Então, quais seriam os versículos que eu posso ajudar a minha aconselhada? Primeiro, eu posso ajudá-la, ajudando ela a ver o que ela pode estar nutrindo como raízes ruins no coração dela. Irmãs, nós vamos parar aqui. Semana que vem nós vamos continuar a trabalhar esse restante da ira e nós vamos para o próximo módulo, tá bom? Que eu gostaria de ouvir um pouco agora com vocês o que vocês entenderam até aqui, o que foi mais marcante para você, ou talvez aonde você está com alguma dúvida. Aí a irmã Elisângela, se puder abrir o microfone, ou se vocês fizerem um tchauzinho para ela, ela abre o seu microfone, ergue a mão, se você gostaria de compartilhar comigo o que você achou mais interessante até aqui, ou talvez alguma dúvida que eu não fui clara e que eu poderia falar novamente para te ajudar. Faz sinalzinho para ela. Ou então você mesmo pode abrir o seu áudio, porque às vezes não dá para ver tudo, Lília. Temos 64. Ai, desculpa, irmã. Nossa, eu não imaginei que era tudo isso, irmã. Meu Deus, faz assim, acho que como você falou, ficou melhor, irmã. Então, a irmã que quiser compartilhar aí o que aprendeu, só abre o áudio. Antes de começar as perguntas, eu posso só informar, Lilian, que eu já colhi 7 endereços de e-mails no chat e vou te passar para encaminhar a apostila, ok? Ok. Algumas eu já passei até pelo Zap, tá, Eldinha? Gente, usem esse material para a honra e glória do Senhor. Tá? Ele ainda está sendo revisado, ele ainda não está completo. Então, se vocês acharem até algum erro de português, me informem. Ou se acharem que a gente pode incluir mais coisas, me informem. Estou montando um manual para facilitadora, então tudo que vocês me derem de dica, eu aceito, para que esse material seja para a honra e glória do Senhor e podem mandar assim para as pessoas, para que elas possam ser abençoadas também. Eu acho que as irmãs ainda estão com vergonha, Lília. Ô, amiga, e eu estou treinando ficar quieta e escutar, então eu vou esperar. Eu também. O que vocês entenderam até aqui? Qual foi alguma coisa que talvez você já tinha ouvido ou você não tinha ouvido ainda? Lília, é tão difícil de dizer que você não tem explicado bem, porque você explica tão bem que a gente vai absorvendo o que você quer passar. Pelo menos é isso que está acontecendo comigo. Eu conheci uma irmã que é interessante você falar de você olhar para aquela pessoa e perceber que aquela pessoa está com algum problema.
E muitas vezes ela não tem uma abertura em casa para falar. Verdade. Essa irmã era lá da igreja. Então, eu olhei para ela assim, achei ela tão triste. Aí, quando terminou a reunião, eu dei um abraço nela e falei bem assim, o que está vendo com você, irmã? Aí ela começou a falar, desabafar. Aí eu dei um abraço nela e só falei assim, irmã, vamos orar. E ela começou a falar dos filhos, que os filhos nunca falou o que amava. Aí eu peguei, você já falou que ama? Porque às vezes ele está precisando que você fale também. Ele sabe que nós amamos eles como filhos, né? É verdade, Miriam. Aí quando ela chegou em casa, ela virou para o filho dela e falou bem assim, te amo, filho. Ele regalou o olho, já é um homem, né? Que essa é uma senhora mais velha até do que eu. Então ele regalou o olho e deu um abraço na mãe e falou assim, mãe, te amo também. Ai, que Aí quando ela emoção! chegou na igreja, ela falou assim, Miriam, meu filho falou que me amava. Peguei, está vendo? Ele só estava esperando que você falasse também. E foi no Isso. olhar que ela me deu, que eu senti que ela estava precisando de uma palavrinha, né? Porque eu tenho mania de falar, eu vou chegar para você e vou falar assim, Lília, te amo. Mas é Olha que aquele delícia. amor, sabe? Eu acho que eu tenho uma amiga que está aí me assistindo aí. Eu sempre falo assim, amiga, te amo. É Ai, que porque eu delícia. falo, você não pode deixar para falar quando ele já estiver deitado no túmulo. E Você sabe, tem que Miriam, o que você expressar. falou foi muito importante, por quê? Porque às vezes a gente fica esperando só que as pessoas nos digam, num papel de vítima, você entendeu? Ah, ninguém me ama, porque ó mundo cruel, ó dia, ó vida. Gente, se a gente for pensar, as circunstâncias que acontecem na nossa vida, Deus está no controle. E se a gente pode, pensando, e as circunstâncias, muitas vezes, irmãs, elas não vão mudar. Tem circunstâncias que são difíceis que as pessoas vivem. Mas o que Cristo quer? Que eu trabalhe o meu coração para que eu veja quais são as coisas no meu coração que podem ser trabalhadas e que para que possa, as circunstâncias às vezes sendo a mesma, mas eu, para honra e glória de Deus, nutrir no meu coração raízes boas que deem frutos para a honra e glória do Senhor. Porque às vezes ela vai ficar só esperando alguém vir e falar que a ama, se ela pode, ela falar, né, que ama, e sem esperar tapinha na costa, sem esperar necessariamente, porque hoje em dia o que a gente tem, né? A gente tem teorias seculares sempre falando isso, você é vítima, né? Nossa, a gente trabalha na Fundação Casa, meu marido, inclusive, é interessante que ele fala, todo mundo lá é vítima da sociedade. Porque fala, não, eu não era para estar aqui. É porque eu sou vítima da sociedade, fizeram isso, mas ninguém fala, eu errei. É verdade, eu errei, eu estou aqui porque eu errei. Não. Então, assim, muito legal. E olha, Miriam, continue olhando. E nós estamos numa época que não dá para dar abraço, né? Isso que a pandemia, até isso a pandemia tirou, né, da gente, né? Mas a gente pode sim abraçar com uma oração que a gente mande para a pessoa. A gente pode abraçar muitas vezes com louvor que a gente cante. Gente, com uma oração gravada para mandar para uma pessoa que está sofrendo. Eu não sei aqui quantos de vocês já passaram por isso, mas como é gostoso, né? A gente teve a Eldinha cantando para a gente nesse domingo lá na igreja, na live. Que gostoso poder ouvir a palavra de Deus cantada, princípios da palavra de Deus ali naqueles hinos, letras que nos trazem para perto do Senhor, que a gente pode gravar e mandar para alguém, que a gente pode escrever, às vezes, um WhatsApp ou até uma cartinha mesmo, né? As pessoas não mandam mais carta, mas às vezes como é gostoso encontrar um bilhetinho numa porta. Então, que Deus nos ajude com maneiras criativas de mostrar o amor dele nesse mundo tão triste e tão carente do amor de Deus. Ô, Lilian, Oi, Lilian. eu queria... Pode falar, Miriam. Eu queria compartilhar. Tem uma amiga assim da minha adolescência, hoje ela era da casa de oração e reúne com os menonitas.
mas nas reuniões de mulheres, quando era presencial, ela vinha nas reuniões. E agora, nas lives, ela está participando em muitas lives. E daí, um dia, ela mora sozinha, né, com o filho dela, já não mais com seu marido, então ela tem muitas lutas, mas ela é uma mulher de oração. E daí um dia eu estava no mercado fazendo compras com meu marido e ela ligou para mim. Daí ela falou assim, Miriam, eu queria orar com você. Ela escolhe uma pessoa e ela liga para a pessoa. Daí eu fui no mercado, achei um cantinho. Ai, que delícia! Daí eu Você saí, vê? eu estava pegando o carrinho para entrar no mercado com meu marido, aí eu voltei um pouquinho assim na entrada, achei um cantinho lá, e com o telefone, aí ela pegou e orou para mim, Olha junto que comigo, assim, gostoso. orando por mim, e naquela semana, eu não me lembro do detalhe, mas eu tinha uma atividade, uma aula, alguma coisa, acho que um estudo bíblico que eu tinha que apresentar, alguma coisa assim, e ela orou comigo ali tudo. E daí depois, sabe, ela desligou e eu fui fazer a compra no mercado. Nunca aconteceu isso comigo, irmãs. Eu Olha que fiquei delícia! encantada e ela E, faz isso periodicamente. e olha, é uma coisa, é uma atitude simples, Sim, mas que para a gente, quando está passando por situações difíceis, sim. irmãs, olha, como foi importante, eu até falei isso várias vezes, né, no grupo lá das irmãs de Minas, como é gostoso quando alguém ora pela gente. Uhum. Irmãs, olha, eu passei por luta com meu marido com o Covid. Gente do céu, como é desesperador, né? Você fica imaginando, né? Você já acha que está ali, que vai acontecer aquilo, mais aquilo, né? Você não pode sair para visitar o seu marido, porque você também está doente. Você tem medo de passar para os outros, ao mesmo tempo a vida continua, né? As lutas continuam. Gente, como é bom as irmãs. Lília, eu senti no meu coração de orar por você hoje. Uhum. Tomando. Nossa, mas quantas vezes eu não tinha força, às vezes, para orar, e tanto que você começa a chorar, a se angustiar, e a gente é pó, né, irmãs? Nós amamos a Deus, confiamos no Senhor, mas tem situações que mexem com a gente, né? Que abalam, como foi gostoso ouvir orações. Como foi gostoso, às vezes, uma irmã tocar a campainha, né? Eu tô num grupo, para vocês terem uma ideia, eu sou a mais novinha do grupo. Vocês têm uma ideia da faixa etária do grupo. Então, todo mundo com medo, né? Deixava uma sopinha aqui, feitinha com carinho, aqui numa sacolinha na minha garagem, no meu portãozinho. Olha, Lília, eu não tomei a vacina ainda, mas eu senti de Deus de deixar uma sopinha aí para você. Vai lá pegar, não vai fazer nada, não, porque eu sei que você não deve estar com vontade de fazer. Porque a gente, quando está marido doente, gente, a gente não tem vontade de comer. A gente não tem vontade de cuidar da gente. Eu não sei se é tão esquisito isso, né? É tão uma só, né? Que quando um sofre, parece que você perde também a vontade de, né? Vai, pega, como que você está? No outro dia, uma cestinha de fruta. Mas eu chorava, não pela fruta, não pela sopa. Alguém lembrou de mim. E se não é no meio do corpo de Cristo, irmãs, vai ser aonde? Que essas pessoas vão encontrar alento, que essas pessoas vão encontrar quem as ouça. Porque, irmãs, às vezes a gente fica esperando só que as pessoas venham para a reunião de evangelismo. Deus age na reunião de evangelismo? Com certeza. Eu sou testemunha disso, eu sou fruto de reunião de evangelismo. Mas muitas vezes as pessoas têm vergonha de chegar até a igreja e vão estar primeiro perto de você. E você vai ser a Bíblia que ela vai estar lendo, né? Uma responsabilidade grande. Então, é uma oportunidade, sim, depois de convidá-la para vir para o culto, com certeza, mas muitas vezes aquele relacionamento que vai trazer a pessoa para mais perto de Jesus. Né? Miriam. Oi, querida. Lília. Fala, querida. Eu estava lendo aqui, que me veio na mente, quando você comentou hoje, né, como é triste, né, para uma pessoa, né, que assim não se sente bem de se abrir, está com a necessidade horrorosa, está com problemas em casa e não, se ela olha assim, todas as pessoas, ela fala, eu não consigo confiar, eu não consigo confiar, eu não consigo confiar.
e aí ela fica com aquele problema, né? Aí eu estava lembrando que você falou na última mensagem que o casamento são dois pecadores vivendo juntos É, e muitas vezes saem faíscas, né? sai. Eu achei e sinceramente, olha, morando aqui fora, o que eu vejo nas igrejas que eu passei, eu vejo assim, um dia eu vi uma das irmãs, mas numa expressão tão triste, mas tão triste, assentada do lado do marido, mas ela estava assim, um caco, sabe? Eu não me cheguei a ela, eu não falei nada, mas eu orei por ela, sabe? Eu sabia o nome dela, assim, mas eu falei assim, como que isso, sinceramente, toca nesse ponto, que eu acho que isso, as nossas igrejas estão em falta. Estamos, Elas não têm, estamos. não têm um corpo para que você. Quantos casais não têm problemas? Quantos? E não têm coragem de ir, e aí vão levando aquilo assim. Vai empurrando Aí com a quando o dia barriga. vai. Aí no dia que um morre, fala, ai, tô livre desse. Não. Não é? É É, horrível. mas, ó, Beth, aí eu queria pôr 2 pontos. Primeiro, às vezes, realmente, às vezes as igrejas elas não se prepararam para ajudar, até porque dá trabalho e não tem casa com, todas as casas têm teto de vidro. Vamos dizer, né? Todos nós passamos por lutas. Se você não passa por luta, então você já devia ter sido arrebatada, né? Não é possível, né? Porque todos nós passamos por lutas. E falar que você passa por luta tira o nosso orgulho, né? Mexe com o nosso Uhum. orgulho, porque às vezes a gente vai, só que às vezes também a pessoa foi procurar ajuda e procurou ajuda das irmãs Canelinha de Fogo, né? Que escuta o problema e sai contando para todo mundo. Ah, é só para oração, é só para oração. Ó, é só para oração, viu? Mas a pessoa lá falou isso para mim, ela, misericórdia, né, irmã? Vai prestar conta com Deus. Porque muitas vezes também ela se abriu de um problema e a irmã não teve sabedoria para ajudar. Uhum. Ou outras vezes também a pessoa tem orgulho de pedir ajuda. É. Tá? Pode ter orgulho de pedir ajuda. Porque, mas daí vai saber que eu tô com problema, né? E a gente é dolorido, gente. As coisas que envolvem a nossa família, o nosso marido, nossos filhos, dói. É. Dói. E a gente fica se sentindo envergonhada, se sentindo sem esperança. E como é bom a gente poder encontrar com pessoas que falam, olha, eu quero orar por você. Não, não, né? Às vezes a pessoa não quer nem, não precisa nem falar tudo o que está acontecendo, se eu vou estar orando por você. Né? Vamos dizer que ainda não tem um relacionamento de amizade para falar, né? E que Deus nos ajude a sermos mulheres conforme Tito 2. Né? E que Deus nos livre de queremos ser fofoquinha gospel, fofoqueiras gospel, porque Deus vai pesar a mão sobre nós. Hein, Lília? Irmãs, oi. O que eu tenho tirado, né? O que eu tirei hoje é a questão da gente descansar, né? E o prestar atenção. Às vezes, no corre-corre do dia, né? Ou até mesmo o domingo que a gente vai para a igreja, né? Quando a gente está presencial, né? E a gente corre e a gente não para atentar para a irmã do lado, né? Ou a irmã que está do seu lado também não atentar para você, né? Então, como a gente tem que desacelerar, né? Eu sou uma pessoa muito acelerada. Somos. Então, esse estudo está trazendo isso, né? Que você tem que ir desacelerando para você poder aprender, né, a observar, né? Principalmente porque às vezes a gente está num ativismo tão grande, né? Num ativismo, e o evangelho são pessoas, né? Pecadores junto com pecadores, né? Como que encontrar, né? Que é um mendigo que acha pão e que ensina o caminho para o outro. Envolve relacionamentos. E alguém um dia parou para falar de Jesus para nós. Alguém um dia parou para contar do amor de Deus na nossa vida. Alguém um dia orou por nós. Alguém um dia tomou o tempo
dele para pensar em mim e em você. Né? Eu fico sempre imaginando, olhando aí as nossas irmãs, estava vendo a Dini aí, né? Gente, como eu lembro até hoje, do acampamento, como devia ser difícil para a direção, um monte de moçada, cada uma, né, numa vibe, numa situação, né? E eu fico pensando casais missionários como os pais da Dini, né? Ter paciência com moçada, imagine barulho na hora de dormir, imagina as gracinhas da moçada, parar para contar do amor de Deus, parar para ensinar o caminho da salvação. Mas graças a Deus por pessoas que saíram do seu conforto para falar do amor de Deus para nós, como tantos outros missionários que nós temos, gente. Cada uma de nós aqui, olha, eu fui muito abençoada pelo irmão Ricardo Jones, né? A irmã Grace. Gente, mas nós éramos terríveis, nós dávamos tanto trabalho para ela, e ela é toda educada, né? Sotaque gringo, assim, ainda um pouquinho, e a gente achando engraçado o sotaque dela. Imagina, ela é uma luta para falar o português, tão complicado que o nosso português é, né? Oh, misericórdia, uma palavra quer dizer a mesma coisa. Ah, e a gente ali rindo e ela ali ajudando. Ai, que vergonha. Graças a Deus, porque eles não desistiram da gente, né? Falaram do amor de Deus. O Ricardo Jones, meu pai na fé, falar do amor de Deus para a gente. Passou luta em Piracicaba, coitado, tanta luta por amor a Cristo. Irmãs, agora é a nossa vez de falar desse amor que nós recebemos do Senhor. Sair do nosso conforto. Esses missionários saíram do seu conforto para poder falar do amor de Deus para nós. Exige tempo, gente. Vou ser bem sincera para vocês, tem um preço, sim. Exige tempo de parar e olhar, de ouvir, de escutar aquela irmãzinha contar aquela historinha que talvez você já escutou 300 mil vezes de novo, porque ela esqueceu que ela contou para você. Né? Mas que ela precisa, ela sente necessidade de falar, né? Aquela jovenzinha que está ali falando aquela besteira que você fala, ai, menina, nossa, sai desse menino aí, né? Que roubado. Mas escutar e mostrar biblicamente para aquela moça, parar, ouvir. Como é bom quando alguém parou e ouviu um dos nossos filhos, gente. Como é bom quando alguém parou e conversou e mostrou e teve paciência de mostrar o amor de Deus para os nossos filhos. Que a gente faça isso também, né? Pelas pessoas que precisam. Irmãs, eu sei que 8h30 vocês têm outro compromisso. Estou esperando vocês no próximo encontro. Leiam o módulo 2. Nós vamos trabalhar como ajudar uma pessoa que luta com a ira. Eu trabalhei um princípio para ajudar vocês, então agora os outros auxílios eu vou fazer em cima dessa ilustração para nos ajudar. Nós vamos juntas pensar, tá, qual é a situação? Quais são os frutos ruins? O que pode estar naquele coração, em primeiro lugar, sendo um Deus na vida daquela pessoa que ela quer tanto, que ela está reagindo como ela está reagindo. E como, no poder da cruz, trabalhar para que Cristo seja vivo e suficiente para nos ajudar a lutar contra aquilo. Tá bom, queridas? Ó, meu celular está à disposição, pode mandar, Eldinha, pode passar, eu mando para as pessoas com o maior carinho. Se vocês quiserem também, podem passar, não tem problema. Só que lembra, cada uma das pessoas que vocês passarem, que ela é responsável de usar esse material para a glória de Deus. Tá? Que ela tem uma responsabilidade de usar isso para a glória de Deus, para que não fique parado e se perca com mais um material para encher o seu celular com arquivos aí. Esse não é o objetivo, e nem ter mais um livro na prateleira para mostrar que você fez esse tempo com a gente, mas usar esse material para a honra e glória do Senhor. Tá bom, queridas? Uma ótima noite para vocês, muito obrigada, e Deus permitindo, até a próxima terça. Até.